iniciar realmente, dar alguns recados para vocês, os nossos famosos recados paroquiais. Amanhã e quarta-feira são dias diferentes na casa. A gente vai ter palestras. Então, são pessoas que comumente não falam na casa. Então, amanhã tem a palestra da Sueli Zambelli com Evangelho, Objetivos do Evangelho. Isso. E na quarta-feira tem o Dr. Sidney Dorigon, que vocês já tiveram contato com ele, que ele veio dar aula de corpos e vai falar toda a parte anatômica também. Então, quem puder, né, já está mais do que convidado a vir participar das palestras, tanto na terça quanto na quarta, ok? Outro recado, não menos importante, agradecer a todos aqueles que puderam colaborar conosco na Barraca do Cachorro Quente. Foi muito gratificante ver alunos, né, dessa turma já voluntários participando da festa. Isso é muito legal. E eu sei que gera realmente uma vontade de continuar fazendo, de continuar trabalhando. Então, para quem não pôde ou não conseguiu, né, participar dessa vez, não tem problema. A gente tem a Batatec. A partir do dia 23, serão 4 dias de festa lá no IBC, uma festa bonita, muito diferenciada, porque é feita pela Associação dos Produtores de Batata Doce da região de Prudente. Então, quem aí tiver, né, disponibilidade e ficou chateado que ficou de fora dessa vez, né, não precisa ficar bravo, porque vão ter 4 noites aí para a gente trabalhar bonitinho, tá bom? Só isso? Acho que é só, né? Bom, pessoal, então vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar a aula. Vou pedir que todos vocês respirem profundamente. Esquece o celular um pouquinho. Solta. Vamos fazer o possível para conectar com a espiritualidade da casa, que já se faz presente. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite, desse grupo que vem se fortalecendo em torno dos conhecimentos trazidos por Kardec, os conhecimentos do Evangelho e tantas outras bocas que falaram nessa terra para o crescimento de cada um de nós, para o esclarecimento e para a nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui e nos colocamos de prontidão a seu serviço. Que todos os conteúdos trabalhados aqui nessa noite possam ser claros, possam ser objetivos, que tragam para todos nós, em conjunto, alguma coisa de novo, que tragam algo para se pensar, que traga algo para tirar o sossego, para fazer a gente olhar para o nosso dia a dia menorzinho e ver que ali sempre tem uma oportunidade de mudança. Senhor, permita que os bons trabalhadores dessa casa, os espíritos que orientam os trabalhos, possam também estar nos orientando e ajudando na condução dessa aula. Que assim seja. Tadá! Acabou o efeito sonoro. Bom, pessoal, a nossa aula hoje é sobre a prece segundo o Espiritismo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, que não me levem a mal, tá? Quem conseguiu conectar com a prece e quem ficou voando? Uma boa, sem julgamentos. Hã? Voou, beleza. Sem problema. Agora. Chegou voando, né, Dirles? Ela não voou na prece, ela chegou voando, materializou aqui na minha frente. Tá. Por que eu fiz essa pergunta? Porque todos os conceitos que a gente vai trabalhar na noite de hoje tem a ver com isso. A prece só vai realmente ter um impacto
no corpo físico, no perispírito e no espírito, se ela tiver alguns componentes, se ela tiver vinculada ao nosso sentimento, se ela tiver vinculado com o nosso pensamento crítico, se ela tiver uma força e uma direção. Então eu posso fazer a prece mais bonita do mundo aqui na frente, que não repercute, não estende, não alcança nem a Neia que está aqui do meu lado. Porque se eu estou fazendo mecanicamente uma prece, só falando mais do mesmo, ou repetindo algo sem pensar sobre esse algo que eu estou repetindo, ela não tem alcance nem nas nossas células. Então, só para a gente começar a aula pensando sobre isso. A gente começa o estudo com uma prece. Será que é só um ritual? Ou será que realmente é para a gente fazer uma modificação mental? Para modificar realmente o padrão de pensamento, o padrão vibratório? Então, a gente precisa pensar essas coisas. Ah lá, a Cris chegou voando mais tarde ainda. Ela nem sabe do que eu estou falando. Bem-vinda. Então, para a gente começar a aula de prece, tem um trecho no nosso livro que está já na primeira página. Vou ler para a gente começar já com Kardec, tá? Nesse trecho ele fala o seguinte: somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de uma determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Porque o que é a primeira questão que vem na nossa cabeça quando eu falo isso? A repetição não gera uma modificação. Por que o Pai Nosso não se enquadra nisso? É uma prece que a gente decora. O Pai Nosso nos ajuda a infundir essa confiança. Por isso que o Kardec coloca ela como a oração perfeita, que tem todos os elementos. A gratidão, o louvor, o pedido, ela fecha tudo isso. Mas o Pai Nosso, ele vai funcionar muito mais como um start de equilíbrio, de acalmar a mente, do que realmente essa prece sentida de coração. Então, o Pai Nosso, sim, é excelente para a gente começar esse processo. Mas é preciso que a gente faça o Pai Nosso como? Conscientemente. Consciente de cada palavra que a gente está utilizando. Porque todas elas vão ter uma materialidade diferente, uma força e um alcance. Então, se a gente reza o Pai Nosso só realmente de forma mecânica, ao ponto de você voar no meio da prece e não saber em qual parte você está, ele não está surtindo o efeito que ele poderia. Inclusive como um reparador celular. A gente vai acompanhar aqui. Vamos lá. Então, como eu disse, a prece não é um protocolo, nem um ritual mecânico. E que as palavras repetidas sem consciência vão gerar uma energia nula. Então, se eu não tenho essa energia funcionando, então a prece não está me gerando nada. Por isso que o Kardec afirma, ficar rezando repetidamente a mesma coisa, sem pensar sobre essa coisa, está perdido. O foco no Espiritismo está no sentimento. Então, no que de mais puro e delicado você tem para colocar em contato com a espiritualidade, com esse ser maior, com os fluidos, com a egrégora. Não importa o nome, importa que a gente faça isso de forma consciente. Já estou com calor, gente. Peraí. Aqui na frente tem um aquecedor natural. Tudo bem até aqui? Começamos.
Então vamos conceituar a prece? Porque conceito também é um negócio legal. Porque a gente precisa entender o que é na visão espírita. Então o Kardec coloca que a prece é uma evocação, que através dela o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem ela se dirige. Então, mas essa evocação não é uma simples falar da boca para fora. Ela tem que ser uma evocação ativa. Então ela tem que trazer junto o quê? A vontade. Tem que ter uma vontade na hora da prece. Para que você tá orando? Para que você está rezando? Para que você está naquele momento ali fazendo uma prece? Ela tem que ter algo mais do que somente, não, me ensinaram quando eu era pequena que eu tinha que rezar antes de dormir e rezar a hora que eu acordo. A Dani falou disso semana passada aqui. Então a gente não pode cair somente nessa ritualística, né? Que a oração tem que ser vivida, né? Tem que fazer parte da nossa vida diária, cotidiana. Essa comunhão com a espiritualidade, essa comunhão pode acontecer a qualquer momento. Então, aquele momento difícil que você está passando lá no seu trabalho ou dentro da sua família, 3 horas da tarde, vai lá no banheiro, respira fundo, faz uma prece, com intencionalidade. Isso não vai mudar o problema, mas vai mudar o seu campo mental. E aí você vai lidar melhor com o problema. Desculpa, apertei errado. A questão da intercessão, o Kardec também coloca, né? Porque você pode tanto orar por alguém, ou você pode pedir a intercessão de um terceiro para você, para que essa prece chegue até os espíritos superiores, até Deus, até Jesus. Tem gente que é devoto de Maria, tem gente que é devoto de São José, tem gente que reza para o seu mentor ou reza para Jesus, fala diretamente com ele, sem intermediário. As preces sentidas com evocação ativa e com intencionalidade, essas têm ressonância e elas são ouvidas, mesmo que a resposta seja não. A gente tem que sempre lembrar disso. Não é que tudo vai ser atendido, mas ela vai ser ouvida. E às vezes a resposta é o silêncio. Na ciência atual, estuda-se muito esse fenômeno da intencionalidade direcionada. Que o pensamento ele vai atuar como uma força motriz mesmo. Esse fenômeno de intencionalidade direcionada está sendo estudado por alguns centros de pesquisa. Tem até uma autora, não vou ficar procurando o nome, X, depois eu coloco para vocês. Ela fez um trabalho de grupos de oração e ela começou a fazer uns testes. Que essa intencionalidade direcionada realmente regulava a ansiedade, as crises de pânico, ela regulava algumas doenças, ela estabilizava estados muito limites. E em alguns casos mais avançados, quando eles juntaram uma quantidade bem grande de gente, extremamente focado, teve recuperação física. Quer dizer que se a gente juntar aqui, fizer agora uma oração e a gente vai orar por aquela pessoa assim, tem que ter o quê? Correspondência, intencionalidade, e a gente tem que ter um mínimo de intimidade para que os pensamentos se conectem, para que a corrente se faça. E é por isso que a gente vê que as reuniões mediúnicas, elas funcionam bem quando você tem um grupo coeso, que está sempre participando e se entende energeticamente. Assim funciona. Se cada semana vem uma pessoa diferente no grupo mediúnico, essa corrente não se estabiliza. Então é a mesma coisa nessa questão da intencionalidade direcionada. Quando você pega um grupo de pessoas e faz essa intencionalidade, ela vai funcionar. Ou mesmo você sozinho. Se você tem uma intenção bem delineada, ela vai chegar. E como eu disse, mesmo que a resposta seja um não.
E aí a gente vai falar um pouquinho do impacto da prece no cérebro. O Dr. Sidney começou a trazer umas informações para vocês, vão ficar perdidos. Eu mudei toda a ordem da aula, misturei os assuntos. Boa sorte. Boa sorte. Eu tô vendo eles procurando o livro, não vai achar, tá tudo bagunçado. É só pra gente, eu tentei agrupar os assuntos pensando na parte cerebral mesmo, na parte científica que eu quis trazer para vocês, tá bom? Então vai ter pensado de vários lugares. Aqui a gente sabe que quando uma pessoa ora, ou ela medita, ou ela entra num estado diferente mental, o que é ativado é o córtex pré-frontal. Isso aqui já foi feito pesquisa, com tomografia, com scan, e realmente mudam as áreas que são ativadas no cérebro, certo? Então, quem ora tem um impacto diretamente no córtex pré-frontal. Ele é ativado. E aí no nosso livro traz essa frase: a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares. Quando a gente pensa em foco, e a gente irradiando, fala irradiar, remete à luz. Não remete à luz? Irradia. Então, como é que é mediado isso? Se eu estou orando intencionalmente por uma pessoa, eu estou enviando algo de mim? Eu estou irradiando isso? Como que isso se processa? Estudos mais avançados que têm aparecido, eles estão correlacionando não somente a questão do córtex pré-frontal, mas a questão do coração. O coração também seria esse outro grande emissor dessas energias. E é bem interessante esse estudo, porque ele fala que a correlação cérebro-coração, apesar de lá atrás, nos primórdios, todo mundo falar, né, do coração que comandava, e a gente achar que era uma coisa figurativa, hoje já tem estudos bem delineados de que o coração ele tem muita conexão com o cérebro. Ele manda estímulos para o cérebro executar. Então, muda um pouco a visão que a gente tem do nosso corpo físico. Nós estamos falando só do físico. Não estamos falando nem do perispírito. Então, se há essa comunicação, se há essa expansão energética, tanto do córtex pré-frontal quanto da região cardíaca, então há algo de diferente aí. A gente já sabe o que é? Não sabemos. A gente nem tem essa pretensão de saber tudo. Não dá para saber tudo, né? Por enquanto. Não são os chakras? Eles vão se corresponder com alguns dos chakras ou centros de força, mas não com todos. Nem todos vão conseguir irradiar no momento de uma intencionalidade direcionada, como o córtex pré-frontal e o coração. Claro que a gente tem que lembrar, gente, que aqui está envolvido corpo e espírito. Todos aqueles corpos que você viu na aula do Dr. Sidney. Não é uma coisa assim só do cérebro. Não tem como. Não há meios de ser somente pelo cérebro. Mas o que a gente fica feliz é que há pessoas estudando isso pensando na saúde física. E acaba descobrindo coisas que casam com o que a gente pensa dentro da doutrina espírita. Desse foco irradiador, dessa força de quem ora, de quem expande o seu perispírito, ou que envia de si energias salutares. Durante a oração, a gente tem um processo de desaceleração da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, gente, não é a nossa amígdala aqui, ela está lá coladinha no cérebro. O Dr. Sidney, é claro que vai passar muito melhor sobre todo o sistema nervoso central. Eu vou mostrar um esquema aqui para vocês também, bem simplificado, para entender onde fica essa amígdala. Mas ela fica ativada quando a gente tem momentos de luta ou fuga. Só que quando a gente está estressado, a gente está nesse patamar. Quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito nervoso, quando a gente está colérico, a gente ativa a amígdala cerebral.
E aí você tem aumento de cortisol, você tem descontroles, você tem uma série de reações químicas que vão acontecer dentro do seu corpo, que vão te dificultar até o processo de concentração para a prece. Então, precisa trabalhar outras áreas. A amígdala, assim como... Deixa eu passar aqui a imagem, ó. Deixa eu usar a imagem, vai ficar mais fácil. Os núcleos da base do cérebro aqui, que é do nosso cérebro mais primordial. E a amígdala, que é essa bolinha aqui, ó, gente. Tá vendo essa coisinha aqui? A amígdala. Ela que faz a gente ficar em estado de alerta e irritabilidade e tenso, como se a gente fosse ser engolido por um leão às 24 horas do dia. É como se a gente tivesse que lutar numa selva. Então, esse é o mecanismo que o ser humano desenvolveu para a sobrevivência, mas que ele não está conseguindo desativar num momento que ele não tem que lutar pela sobrevivência desta forma. Então, aí você vê todas as consequências em relação às doenças. Quando a amígdala desacelera, a gente vai ter o aumento energético, o aumento do fluxo aqui no córtex pré-frontal, que a gente fala que é onde tem a conexão espiritual, é onde tem é o nosso cérebro mais jovem, né? É o que está relacionado às tomadas de decisão, como que eu vou explicar, meu Deus? Às conexões espirituais, esse outro sentido que a gente tem, que não são os 5. O córtex pré-frontal está interligando isso. Então, quando ele é ativado, quando o giro cingulado é ativado, isso aqui, a gente entra naquela condição de conexão com a espiritualidade. Então, isso aqui eu estou falando em relacionado ao corpo, tá bom? Vamos voltar lá. A prece vai fazer o quê? Ela vai estabilizar o cérebro do médium para um estado de calma, para um estado basal, que a gente chama, para que ele consiga acalmar suas emoções, suas sensações e entre realmente num equilíbrio com os outros médiums do grupo, ou dentro de uma sala que entre em equilíbrio com todos, que não fique desintonizado, que não fique solto ou voando, né? Que às vezes é o que acontece. Às vezes a gente não está conseguindo conexão. Então a prece pode trazer a gente para esse lugar, trazer a gente para o pé no chão, né? Eu acho que a prece ancora a gente. Então essa ancoragem faz com que a gente consiga trabalhar melhor as questões mediúnicas e as questões do nosso dia a dia. Lembrar que isso não é somente para o centro e não é somente para reunião mediúnica. Isso é para a nossa vida. Se a gente está mais calmo, mais seguro e em prontidão para dar uma resposta sem irritabilidade, sem intolerância, uma resposta raciocinada, significa que a prece atingiu seus objetivos. E aí a gente vai falar um pouquinho dos benefícios da prece. Lá no nosso livro, o Kardec tem falas de Kardec que fala que se a pessoa olhasse para a prece como esse ponto de força, esse ponto de ancoragem, ela encontra forças para resistir ao mal, para resistir ao arrastamento. Ela vai encontrar um caminho. Então, é também uma forma de aclarar a mente. Então, um dos primeiros benefícios da prece está relacionado à elevação desse tônus vibratório. Porque você vai ter o lobo frontal funcionando melhor, todas essas conexões que a gente fala que são mais altas do cérebro vão estar aceleradas e funcionando de forma a deixar esse tônus vibratório alto e diminuir o assédio obsessivo. Ah, tá, mas só isso é suficiente para afastar o obsessor?
Não, porque a obsessão, a gente vai falar bastante sobre ela durante o curso, mas a gente sempre coloca aqui, é uma via de mão dupla. Nenhum obsessor se aproxima de você se não tiver algo dentro de você que se correlacione com ele. Né? A gente usa um termo comum do espiritismo, ele acha uma brecha, ele acha um espaço. Não, gente, vamos colocar um nome. Tem algo em mim que se correlaciona com ele. Então há uma afinidade, mesmo que não seja boa. Tem que pensar sobre isso. Não é somente orar que vai afastar um obsessor. O que vai afastar um obsessor? Modificação do pensamento. O que mais? Mudança de comportamento. Só que como é que você consegue harmonia se você não está conseguindo se harmonizar? Trabalho no bem. Trabalho no bem. Faz toda a diferença. Porque o trabalho no bem não é uma caridade para com o outro. O trabalho no bem é uma caridade para com a gente. A gente tem uma ideia torta do que é caridade. O trabalho no bem é uma caridade para a gente. Porque ela vai fazer com que a gente alcance essas condições. Por que quem esteve na barraca sabe. Por que mês doente, mês tossindo, a gente estava tudo alegre? Porque a gente estava num trabalho que não vai trazer nenhum benefício direto para nós. Pessoa, para Nádia, para Dani, para Flávia. O benefício é para outras pessoas. Você não está fazendo aquilo para ostentar, você não está fazendo aquilo para aparecer. Então é uma alegria que contagia. Porque você ativou um estado de tônus vibratório alto. Ele vai dar sustentação moral. Porque ele vai dar força de vontade e resignação ativa diante das provações. Então, o que a prece faz por nós? As provações vão acontecer. As dificuldades vão aparecer. Como sempre aparecem na nossa vida. Mas o que a prece vai fazer? Ela muda o jeito que eu lido com a situação. Eu estou em outro patamar. Eu subo uma oitava. Para quem é da música, você sobe uma oitava. Você muda o seu padrão de pensamento, você muda o seu padrão vibratório. Então, isso é muito legal, gente. É muito bacana que a gente consiga fazer isso, criando o hábito da prece, criando o hábito de trabalhar no bem. São mecanismos que a gente pode aprender e utilizar para viver melhor. Para que essa encarnação tenha um resultado positivo. Canal intuitivo. Abre espaço para inspiração e amparo dos benfeitores espirituais. Porque não adianta eu falar, nossa, eu queria tanto, né, que o Emmanuel olhasse por mim, ou o André Luiz, né, o Bezerra. Todo mundo tem, né, uns mártires aí para gostar. Mas como é que a gente entra em contato com os bons espíritos? A mesma coisa, através da prece, através do comportamento, através do trabalho no bem, através de mudanças reais. Porque a gente fica emocionado às vezes e se empolga com o trabalho. A gente chama essas pessoas de emocionadas, né, Dani? O emocionado, ele começa, ele quer fazer tudo, participa de tudo, e ele faz lá, ele acorda às 3 da manhã para orar. Só que no mesmo ritmo que isso tomou uma proporção enorme, ele murcha. Porque precisa de constância, precisa de equilíbrio. Então tudo isso vai fazer com que o nosso canal intuitivo se abra. Então lá na primeira aula da Dani, ela falou sobre a questão da intuição. A intuição primitiva e a intuição que vai se refinando, que é também uma mediunidade. A intuição que a gente tem de que algo vai dar certo ou que algo vai dar errado, é só a gente estar nesse estado que a intuição fica muito clara. Quando a gente está muito atribulado e a gente não consegue nem fazer uma prece, é difícil que essa intuição se processe de forma clara.
Às vezes a gente tem uma intuição que tem alguma coisa para acontecer, mas você não consegue nem vislumbrar se é boa ou ruim, se vai trazer algum benefício, se é um aviso. A gente fica embolado naquela sensação, que chega a ser uma sensação física, e não consegue decifrar, porque não faz esse processo aqui de melhorar esse tônus vibratório, de atingir a resignação ativa. Resignação ativa, eu gosto de colocar o ativa na frente, porque só resignação parece uma coisa assim, eu vou me resignar, vou me conformar, vou aceitar o que quiser, o que Deus quis para mim. A resignação ativa é aquela que compreende que não foi dessa vez, que não deu certo, mas que vai continuar trabalhando, não vai parar, porque toda vez que a gente para, a gente amarga, a gente vai ficar ali, estagnado. E toda vez que a gente estagna, não há processo de crescimento, não há processo de evolução. Você fica num não lugar. Um lugar que não tem melhoria, que não tem possibilidades. Então, resignação ativa é aquela em que você aceita que deu tudo errado na minha vida, vamos lá, vamos recomeçar. Tá tudo bem, deu tudo errado com a minha carreira. Deu, gente. Com a minha deu. Comecei tudo diferente. E pode acontecer com qualquer um. E dá. Dá pra continuar. O que a gente não pode é se conformar. Eu não estou conformado. Calma. Mas que seja de forma ativa. Num primeiro momento pode vir essa coisa, esse peso, mas no segundo momento partir para cima e continuar seguindo em frente. Quando eu dou o exemplo do trabalho, é para ficar uma coisa leve, mas isso vale para a perda de uma pessoa querida. Às vezes você perde aquela pessoa do seu trabalho, não é nem que ela faleceu, que ela simplesmente foi embora e te deixou sem chão. Que não é porque era um colega de trabalho, é porque não é um amigo. Então, são várias situações em que a gente pode utilizar desses mecanismos para se reequilibrar, viu? Até com o coleguinha do trabalho. Ação da prece. Eu tentei retomar a apostila, tá, gente? Para vocês não ficarem tão perdidos. O texto que o Kardec coloca pra gente, eu coloquei só um pedacinho ali para não ficar muito carregado. Mas o texto na íntegra está na nossa apostila. Ele diz o seguinte: quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Gente, essa palavra não vai parar de aparecer. Daqui para frente é só vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Porque tem que ter o quê? Uma reverberação. Tem que ter um direcionamento. Tem que ter uma intencionalidade para a prece conseguir agir. Então, a Néia trouxe para a gente a ideia dos fluidos. Né? A Dani também falou do fluido cósmico universal. O conceito hoje que mais se parece com fluido cósmico... Por que eu vou falar de fluido cósmico universal? Para, calma, eu comi uma frase na minha cabeça. Esse pensamento e essa intencionalidade tem que ser transportado por algum lugar, certo? E a Néia falou disso quando falou que não tinha o vácuo. O vácuo não era nada, que havia bilhões de partículas naquele local, no que a gente considera o espaço, que foi passado para nós o quê? Que a gente está mergulhado nesse hausto divino, mergulhado nesse fluido cósmico universal, que a gente não tem elementos de medida, não tem instrumentos de medida, como a Dani colocou na aula dela. Mas a física, e aqui eu estou falando, gente, do pessoal da física dos pesquisadores de fronteira. Então é aquele que está quase saindo do negócio da ciência aqui e entrando na parte espiritual.
Então, são esses pesquisadores de fronteira. Então, alguns são aceitos e outros não. Mas eles falam que a equivalência do fluido, não é eles falam, tá? A gente fez essa equivalência. O fluido cósmico universal vai se assemelhar muito ao campo de ponto zero ou à matriz holográfica da física moderna. Eu não sou nenhuma física. O que eu li sobre essas duas coisas? O campo de ponto zero seria o ponto de menor movimentação de partícula, muito perto do zero absoluto, que não tem nada a ver com o nosso grau zero aqui do nosso friozinho, que congela a água, tá? O zero absoluto é algo extremamente frio. E nessas condições, como acontece no espaço, em que você imagina que as partículas estejam muito lentas, ainda assim há movimento, elas piscam aqui, aparece lá, reaparece aqui. Então há uma movimentação. E o fluido cósmico universal lembra isso, né? Porque acaba sendo algo parecido com isso. A gente não tem como falar que é. Não dá para falar que é, porque a gente não sabe. A gente não entende ainda. Porque a gente... Se cada planeta pega desse fluido cósmico universal e trabalha ele para ser relativo a cada orbe, então ele é um material extremamente plástico, ele pode se transformar em qualquer coisa, né? A Dani falou disso na aula passada, mas em relação ao perispírito. Mas o fluido cósmico universal tem essa condição. Então eles falam que isso tem muito a ver com... Oh meu Deus! Lembra muito a questão do campo de ponto zero. A matriz holográfica é uma outra coisa. Eles falam que a matriz holográfica seria como um desenho bidimensional do universo. E que lá, tudo o que está refletido aqui, está refletido em cada ponto do que seria esse desenho bidimensional. Ele seria como as bordas do universo. E que o nosso pensamento, a nossa prece, vai causar uma perturbação nesses campos. E causando uma perturbação nesses campos, ela vai chegar a algum lugar. Da mesma forma que quando a gente atira uma pedra na água, ela faz ondas. Ela vai chegar em algum lugar, aquela onda vai repercutir. Aqui é a mesma coisa, vai repercutir dentro desse fluido, que a gente não entende exatamente como é, mas que acontece. Porque a gente vê nos livros de André Luiz como os mentores se correspondem telepaticamente, é muito rápido, é na força do pensamento, quando eles têm essa condição. Tem alguns instrutores que não vão conseguir. Por quê? Porque ainda estão a caminho. Mas a gente vê isso na obra espírita. Aí a nossa palavra de ordem aqui de novo, ó, vontade. Porque a vontade está relacionada com a prece, né, gente? Se não orar com vontade, é só palavra vazia. Uma vontade fraca cria ondas de baixa penetração. Então ela não atinge. Uma vontade fraca, frágil, se a gente pensar na prece como uma força, que é assim como o amor, é uma força. Você tem que imprimir uma vontade para que ela se movimente. Se a minha vontade é fraca, essa movimentação também vai ser pequena. E ela vai atingir de forma muito irregular e muito precária o objetivo. Ela tem baixa penetrabilidade. Quando eu tenho, numa prece, determinação e amor, intencionalidade direcionada, eu tenho todo o meu foco naquele momento de oração e realmente estou conseguindo subir essa oitava, aí eu tenho ondas de grande penetração, que o pessoal lá da física chama também de emaranhamento quântico, que é quando você consegue a qualquer distância fazer essas conexões. Ai, mas nossa, a Nádia está falando de quântica. Não, gente, não estou, porque eu não sei física quântica, tá? Isso são termos que se correlacionam muito com o que a gente vê dentro da doutrina espírita. Hoje,
Esses termos hoje nos lembram muito dessas coisas. Não quer dizer que é, mas é uma ideia que a gente pode estar trazendo aí para pensar juntos. Eu só queria fazer uma ressalva aí na vontade, porque às vezes a gente confunde vontade com desejo. Às vezes vontade, eu estou querendo muito tal coisa, eu imagino que o meu amor está movimentando, mas eu achava bom a gente não perder de vista o que o Emmanuel conceitua de vontade. Então, para que eu faça uma prece e ela tenha muita vontade, ela tem que estar relacionada com a minha criatividade, com a minha memória e com tudo aquilo que o Emmanuel vai trazer como correlato à vontade, porque senão a gente vai achar que eu querendo muito, eu achando que eu amo demais, a minha vontade vai estar lá nas alturas e não é isso. Não é vontade, é desejo. Obrigada. Vamos lá. Aqui na nossa apostila, a gente tem um texto bem extenso sobre a maneira correta de orar. Então, ele vai elencar várias coisas. Vontade relacionada à memória, que a gente sempre fala de vontade, mas é um conceito então, que eu já ouvi. É um conceito grande. Né? A vontade está relacionada com memória. Com memória. Criatividade. Com o querer também, o desejo ele também está lá dentro, então é tudo isso conjugado. O desejo tem mais a ver com o sentimento? O desejo, não. Lembra lá que semana passada a gente estava definindo o que é sentimento, o que... Vocês lembram disso? Emoção, sentimento? Emoção. Vocês lembram disso? Então, esses conceitos, eles têm que estar sempre vivos. Eu vou fazer um glossário e vou colocar lá no grupo, sabe? Para que a gente possa resgatar sempre que precisar, porque isso vai ser fundamental para que a gente possa saber o que a gente está falando. Já bem definido tá bem definido. Aí olha lá para a vontade, o que mesmo, desejo, o que mesmo, emoção, o que mesmo, sentimento, o que mesmo. Então eu vou fazer um glossário e vou colocar lá, tá? Para que a gente tenha fácil acesso a essas palavras. Porque é fundamental que elas estejam claras na nossa cabeça. E é fácil a gente usar o mesmo termo com outro sentido. Completamente. É muito fácil. Por isso Kardec, como ele sendo um pedagogo, ele cria neologismos, ele cria palavras para que ele possa delimitar. Pessoal, esse é o conceito que a gente até aqui tem essa borda. Então, quando a gente está falando de campo, não sei o que lá, um monte de coisa aí, a gente tem que relacionar a pessoa, porque o campo que vai formar é do irradiador, é da pessoa. Então, quando ele fala aqui, né, a pessoa orando, ela forma um campo. Só que o campo ele está relacionado com o quê? Com a possibilidade de uma força interferir dentro dele. Então, quando você ora, você se abre a ser transformado. A gente está colocando só a gente transformando, a gente super transformando. Mas, cara, a maioria das vezes eu oro porque eu tô quebrada. Porque eu tô precisando disso. Muito pouco é que eu intercedo, que eu sou o ponto irradiador, que eu tô levando benesses para os outros. A maioria das vezes sou eu. Estou precisando, estou angustiada, não sei o caminho que eu estou lidando. Então o campo que eu gero é em torno de mim. Para quê? Para que eu possa conectar e os espíritos interceder e fazer alguma coisa. Então a gente vai perceber muito que o nosso campo é bastante limitado quando a gente percebe as orações que a gente faz para os outros. Faça uma régua aí nas orações que a gente tem feito e quanto que elas têm atingido as pessoas assim, efetivamente. Pensa nas pessoas que você mais ama, nos filhos que você ama, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus amigos muito íntimos, e quanto que a sua oração intercessora realmente foi efetiva, no sentido de falar assim, nossa, chegamos. Então a prece é fundamental para o orante, em primeiro lugar, por isso que todo mundo tem que orar. É óbvio que a gente tem que interceder, porque isso faz parte da nossa humanidade, da nossa coletividade, mas para nós, como pessoa, ela é fundamental, fundamental. É ela que estabiliza. Quem está rezando, quem está orando. Bom, vamos lá. Na nossa apostila, o Kardec aqui fala da questão da prece do Pai Nosso. E fala que ele é o modelo mais perfeito de concisão, é uma obra-prima de sublimidade na simplicidade. Então cai naquela história. Não é a palavra bonita, não são os arabescos que vão fazer com que uma prece atinja seus
fins. É na simplicidade, mas também seguindo essas regras de ouro que ele coloca pra gente. Daquela coisa de não ficar no petitório, senão a gente morre aí. Também da adoração não precisa perder a concentração também, né? Então. Se é os pensamentos também. Porque aí é um exercício. Assim como a gente se exercita para se concentrar, exercita para ter uma condição de saúde melhor do corpo físico, a gente vai ter que exercitar a mente. Sim. Vai ter que exercitar a oração. Para que isso não precise ser forçado, para que isso seja natural. Como é que ela tem um direcionamento? Sim. Sai daquele direcionamento. Sim. Com efeito, sob a forma mais singela, a oração do Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. E casa com o que a Dani falou, porque não adianta, o principal beneficiário da prece sempre vai ser quem ora. É aqui, estabiliza aqui. Como é que eu, todo desestruturado, todo capenga, todo quebrado, igual a Dani falou, vou interceder pelo outro? Como que é no avião? Como é quando no avião? Que toda vez lá, a aeromoça fica lá, né, falando, ninguém presta atenção. Cai a máscara de ar, primeiro você solta e coloca a sua. Para só então ajudar o outro. Porque senão você não ajuda ninguém, morre todo mundo. É um exemplo bem simples, mas que cabe aqui para nós. A gente precisa realmente participar disso. As fórmulas e os rituais, igual eu falei, eu rezo um Pai Nosso na hora de dormir, um Pai Nosso na hora de acordar. Isso é um ritual, certo? Porque se você não estiver pensando na fórmula, porque a fórmula é boa, é a mais sublime que tem, o Pai Nosso. Mas se você não estiver realmente pensando junto com ela, e a Dani vai trabalhar mais ainda o Pai Nosso nas partes práticas, que é hoje inclusive, então, se você estiver pensando sobre, nossa, o Pai Nosso faz uma conexão, sem contar que ele tem um encadeamento também, que favorece a gente a entrar em estado de prece. Ele favorece. Mas se ele vira só um ritual, ele vai ativar só aqueles núcleos da base. Lembra que eu mostrei lá no esqueminha para vocês? Ó, vai ativar isso aqui, ó. Só os núcleos da base. Então você recitou. Você podia ter falado o Pai Nosso, como você poderia ter recitado, sei lá, batatinha quando nasce. Porque você ficou aqui. Agora, quando você tem uma prece em que você foca em uma prece inteligível, você vai exigir uma atenção focada do seu córtex pré-frontal. Porque você vai estar pensando sobre a sua prece. Então, tudo isso vai gerar um campo muito importante para quem está orando. E como, repetindo aqui aquele nosso slide, só há modificação perispirítica com engajamento consciente. Então, esse tônus vibratório, ele precisa da nossa consciência. Senão, ele não vai alcançar grandes passos. Então, o foco irradiador, como a Dani colocou, a mente influenciando a matéria íntima. Então, a nossa mente, junto com todos os nossos corpos, vai estar trabalhando primeiro a gente, a matéria íntima, certo? E aí, aqui eu vou fazer um adendozinho para falar dos biofótons. Todas as células vivas, já há estudos bem embasados sobre isso,
liberam biofótons. Eles estão mais lá na mitocôndria da célula. E antes se acreditava que isso era só por uma reação química, uma reação dentro da célula. Hoje se estuda que esses biofótons são carreadores de informação. Eles carregam informação dentro das células. Quando a gente está como um foco irradiador influenciando a matéria íntima, um pensamento direcionado, trabalhando no bem, fazendo toda essa modificação no nosso ambiente interno, as células vão ser atingidas. E esses biofótons se modificam. Nossa, eu vou brilhar. Não, ainda não. Isso aqui é físico. Isso aqui é no corpo físico. Essas emissões de partículas são super fracas. Muito fracas. Só que quando você entra num estado de coerência mental, que você está direcionado, que você está com aquele tônus vibratório alterado, mais alto, o que acontece? Ela se modifica. Então há um incremento dessa luz. E a coordenação, principalmente. Então, não é que você vai brilhar no escuro, mas essa informação vai ser passada de forma mais coerente, mais organizada, e as células vão estar mais alinhadas. Então, esse é um meio de transporte de informações. Isso também acontece no DNA. Então, aqui, só para a gente conceituar. Células estressadas emitem luz caótica, que é o quê? Os biofótons desorganizados. Né? Você está muito estressado, você está com o corpo inundado de substâncias estressantes, resultados do estresse, ou da raiva, que seja, isso aqui fica desordenado. E como a prece vai alterar nossas ondas cerebrais, ela também vai emitir uma luz celular mais harmônica. Então, isso seria aquele processo de alterar a vibração do nosso entorno, que é o campo, que a Dani colocou aqui. É o nosso, não é o do outro. Porque como é que eu vou agir no do outro se o meu está desorganizado, está caótico? Não tem como. Então isso a gente tem que pensar também como a maneira correta de orar. Claro que a entrega, aquele momento de oração, principalmente quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, ela parece ser muito mais sentimental. É do meu coração. Mas para você fazer essa prece sentida, ela tem que passar pelo seu raciocínio e pelo seu pensamento. É tudo junto. É tudo junto. Lembra lá do coração mandando informação para o cérebro? E quando a gente pensa também nessa parte da maneira correta de orar, alguns conceitos acabam surgindo. A nossa resignação ativa volta aqui, Não é que a prece vai mudar o curso das nossas provas e das nossas dificuldades, mas ela vai dar essa força moral para superar e não anular as leis. Então eu vou ter que passar por uma dificuldade até para o meu crescimento, que normalmente eu não enxergo. Quando eu estou vivendo a dificuldade, eu não enxergo que aquilo pode ser para o melhor. Quando eu estou passando por uma perda, eu não consigo vislumbrar algo melhor depois daquilo. Quando eu estou vivendo uma doença muito grave, eu não consigo vislumbrar um benefício saindo daquilo. Mas, na resignação ativa, você vai ter essa força moral para seguir em frente. Não quer dizer que o problema não vai existir. Não vai sumir como mágica. Lembra lá de Jesus. O jugo é o jugo. Com ele é mais leve. O nosso DNA não é um destino. Então aqui eu vou só jogar um salzinho aqui da epigenética. A nossa expressão genética, a gente vem com o nosso mapinha, certo?
dependendo do meio em que a gente está, a forma que a gente vive, a maneira com que a gente se conduz, isso pode sofrer alterações. Então, não vou aqui extinguir epigenética. Isso aqui vai explicar, vai muitas aulas. Mas epigenética, só para a gente tentar entender. Você tem aqui uma fita de DNA e tem os acoplantes. Você pode ter vindo lá com um gene para ter uma doença gravíssima. Mas o seu trabalho no bem, o seu trabalho mesmo, tá? Não estou falando de fazer cachorro-quente na barraca. Estou falando de trabalho efetivo no bem. Pelo amor de Deus, tá? Trabalho efetivo no bem é o bem que é meu, e o bem para o outro, e o bem para a minha comunidade. Então, assim, é outra coisa, tá? O trabalho efetivo no bem, a mudança de comportamento, a mudança nos nossos pensamentos, criar um hábito de oração, tudo isso mexe com o nosso organismo e com tudo aquilo que a espiritualidade acompanha conosco. E muitas vezes, esse gene, ele vai ser desativado. Às vezes você veio com uma programação reencarnatória, sei lá, 60 anos, você tem uma doença grave, passar por maus bocados. E às vezes você fica doente, mas não daquela gravidade. Porque você está trabalhando, você está em movimento. Você está fazendo algo de diferente. A espiritualidade entende que é muito mais profícuo para o seu espírito continuar trabalhando do que passar por aquela doença. O contrário também acontece. Às vezes nós temos os genes que estão lá quietinhos, né? Eles estão... Nossa, acabei de falar palavras que esqueci a palavra, mas tudo bem. Eles estão inativados. E por conta de todo o ambiente que a gente vive, de todo o estresse que a gente concentra e de todas as atitudes que a gente tem diante da vida de forma equivocada, você pode ativar um gene desse. Então tem muitas doenças que a gente chama de psicossomáticas, doenças que um grande estresse desencadeou. Eu conheço um monte de gente que desenvolveu doenças a partir de um momento específico da vida. E não foi um problema físico, foi um problema emocional ou mental. Então, sim, a epigenética existe, está em estudo e eu não tenho a menor condição de esgotar um assunto desse, porque nem médica eu sou, né? Nem pesquisadora mais. Mas que a gente, pelo menos, pense que não é orar, é bonito, é pequeno, é o centro espírita, tem que orar. Não, é muito mais. É muito para além disso. E a química, né? Quando a gente está em processo de estresse, de raiva, de rancor, a gente tem alguns neurotransmissores que vão pesar aí, como cortisol e adrenalina. Eles por si só não são ruins. Ruim é quando eles estão em desequilíbrio. E se você consegue sair da revolta para a paz, mas gente, qual paz? Paz de espírito. A paz que Jesus falou, não é a paz do marasmo, não é a paz, tá tudo dando certo na minha vida, tá tudo maravilhoso. Às vezes é o pior, né? A paz real, a paz com luta, a paz conquistada. Essa paz não é que ele vai gerar genes de autocura, é que ele vai habilitar o seu próprio DNA não vou dizer se curar, mas ele vai habilitar o DNA a inativar algumas áreas que poderiam trazer consequências graves para a encarnação. Meu Deus, Dani, estou acabando. Vamos lá. Neurobiologia do perdão. A faxina espiritual, né? Não fala que a gente tem que perdoar quem eu estava com raiva antes de orar, ou pedir perdão para essa pessoa, ou fazer um movimento para diminuir esse impacto dessa animosidade que eu tenho. Tem motivo. Quando você está na mágoa, você está vibrando em ondas beta altas. Elas
causa um caos mental, ela desorganiza, te deixa em hipervigilância. E aí, como é que você vai conseguir entrar num estado que você consiga se equilibrar para orar? Se você está com uma mágoa danada, você vê a pessoa, a sensação é física, o mal-estar é físico. Como que faz? Tem que trabalhar isso. É fácil perdoar? Não, não é. Também é um exercício que precisa ser executado. Não é fácil nem simples, mas é possível. Possível. Quando a gente entra nessa energia do perdão, a gente desarma a amígdala. Lembra daquela bolinha lá? Reduz o medo e a raiva e aumenta a produção de ocitocina. Ocitocina, né? O hormônio lá relacionado ao amor, que é o hormônio que ajuda a descer o leite da mãe, né, para o bebê. Então, ele está relacionado com essa sensação, tá? Não é o sentimento, pelo amor de Deus. Não vão comprar comprimido de ocitocina. Canais limpos. Estabilização do sistema nervoso para percepção mediúnica. Até para a gente ter uma percepção e uma sintonia, uma sintonização com o plano espiritual, uma sintonia melhor, você precisa estar aparando essas arestas. A gente não vive uma vida nem um mundo perfeito, mas para o médium faz muita diferença o exercício do perdão, porque ele vai se reequilibrando de forma mais rápida. A prece na reunião mediúnica. A prece, o que ela vai fazer com a gente? Ela multiplica esse potencial fluídico. Lembra que eu falei no começo que numa reunião mediúnica você tem um grupo muito coeso, que se conhece, que vai formando ali uma corrente fluídica coesa, que funciona. A prece vai ativar esse campo fluídico. Então, se você não tem essa... Gente, tá difícil hoje. Quando não estão todos direcionados com a mesma intencionalidade e a pessoa que vai conduzir a reunião mediúnica tá lá orando e tá todo mundo voando, ou tá pensando se deixou o ferro de passar roupa ligado, ou tá pensando que amanhã, né, vai ser um dia de... Não vai, a corrente é frágil. E aí você tem reuniões mediúnicas que são improfícuas, que não vão trazer nada que acrescente para o médium, porque vocês vão ver aqui ao longo dos meses. O primeiro beneficiado pela conexão mediúnica e pela fala dos espíritos somos nós. Sempre vai estar correlacionado com a gente. E se a gente estiver disperso, fora da corrente, a gente não vai entender que é para nós. Vai entender que é sempre para o outro. Não, ó, isso aí, ó, tem a cara de fulano. E a gente morre nesse sentido aí. Ele vai fazer um campo eletromagnético unificado. Então você soma essas energias e isso vai formar esse campo de proteção. Só os encarnados vibrando, vocês acham que dá para blindar a sala mediúnica? Não. Sem o amparo da equipe espiritual que coordena a casa e coordena a reunião, não dá. Não tem como. Falta muito para nós ainda de manter a continuidade desse estado. Porque a gente até consegue atingir e às vezes não consegue manter. Muitas das vezes não consegue manter. Então, a equipe espiritual sim vai atuar aí nesse processo de blindagem. Quando o grupo ora junto, com o mesmo sentimento e intencionalidade, os corações entram no mesmo ritmo físico e magnético. Esse campo cria uma rede de proteção e equilíbrio para a reunião mediúnica. Você cria esse campo quando você tem isso como um feixe. Um feixe é muito mais forte que tudo espalhado. Todas as hastes espalhadas. E aí, só para a gente
ficar com essa imagem. Eu sei que eu fui bem superficial em vários conceitos, mas calma, a gente vai continuar aprofundando aula a aula, tá bom? Dani, desculpa com o seu tempo.